todas as vezes que Deus planeja alguma coisa, sempre que Deus tem um propósito, você pode ter certeza que haverá uma batalha espiritual envolvendo esse propósito. Eu acredito que um dos grandes erros que a igreja muitas vezes comete é o erro de ignorar as maquinações do diabo. Muita gente vai se perder por causa disso. A Bíblia mesmo diz que muitos vão se perder. Aliás, até pastores, bispos, pastores se perderão. Jesus disse que naquele dia muitos lhe dirão: Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos isto, aquilo, expulsamos demônios, curamos enfermos. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Entenda uma coisa: toda vez que Deus tem algo preparado para você, algo bom para você, e pode ter certeza, Ele tem projetos vitoriosos para você, sempre o inimigo vai estar à espreita tentando desviar você desse foco, te atrapalhar. Se Deus quer te abençoar financeiramente, o diabo vai criar um jeito, uma maneira de impedir que você seja abençoado financeiramente. Se Ele quer te honrar na sua família, se há promessas de Deus para a sua família, Ele certamente vai trabalhar para que essas promessas não se cumpram na sua vida. E a gente tem que ficar muito atentos. Eu tenho visto o Senhor fazendo coisas maravilhosas. Eu tenho visto Deus honrando a igreja. E tenho, como líder, eu tenho recebido de Deus revelações, porque a gente ora, a gente busca, a gente vai buscar revelações do Senhor, e a gente entende que o que Deus está preparando para nós é muito grande, não apenas na questão pessoal. Deus quer te honrar, Deus quer te colocar por cabeça, Deus quer te abençoar, Deus quer abençoar a tua casa, Deus quer abençoar a tua família. Você é príncipe, você é sacerdote, você é povo do Senhor, você é propriedade de Deus, e a gente sabe que Deus quer o melhor para você. Mas não apenas esse lado pessoal está no foco de Deus. Também como igreja do Senhor Jesus, nós estamos no centro da atenção de Deus. E o Senhor está preparando coisas grandiosas, porque na medida em que vamos nos aproximando do fim, na medida em que vamos nos aproximando da vinda do Senhor Jesus, a igreja precisa se tornar mais contundente, mais forte, mais preparada. E Deus está tocando a trombeta e convocando o seu povo, porque as coisas estão acontecendo, o relógio está rodando. Tudo que Deus prometeu que ia fazer, Deus está fazendo. Tudo aquilo que está previsto na palavra, tudo aquilo que está profetizado na palavra, tem acontecido. E nós, como igreja, precisamos entender que nós fazemos parte de todos os projetos de Deus. Assim como Deus tem os seus propósitos para os israelitas, para os judeus, assim como Deus tem os seus propósitos para aqueles que são descendentes diretos de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus também tem propósitos para a nossa vida, como igreja. Você é a igreja do Senhor Jesus, amém? Fala para quem está aí do teu lado: você é a igreja do Senhor Jesus. E Deus tem propósitos para você. Então a gente tem que estar muito ligado, porque tudo pode acontecer para quebrar esse propósito. Não somente os propósitos que Deus tem para a sua vida pessoal, mas também para os propósitos que Deus tem para a sua vida como igreja, como corpo de Cristo.
A Bíblia diz, por exemplo, que muitos vão se apostatar na fé, muitos vão olhar para trás, muitos vão cair na fé, muitos vão desistir. Que tristeza, né? A gente ouvir isso, mas é profético. Então nem todos vão chegar até o fim. Por isso que a palavra do Senhor diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Porque muitos não serão fiéis. E antes que a gente prossiga, eu queria dizer para você que é muito importante estarmos atentos às maquinações do diabo, para que você esteja firme, para que os propósitos do Senhor não se quebrem na sua vida. Vai acontecer na sua vida aquilo que está profetizado, aquilo que Deus disse que vai acontecer. Mas você tem que vigiar. Vigiar é tremendamente importante, porque certamente o inimigo está trabalhando para impedir que você seja contemplado com as promessas do Senhor, tanto na sua vida pessoal, como na sua vida como igreja. Os propósitos que Deus tem para a sua vida como igreja. Então vão acontecer coisas. O apóstolo Paulo disse que nós não podemos de maneira nenhuma ignorar as maquinações do diabo. E o que leva você a ficar pelo caminho? O que tem feito as pessoas ficarem pelo caminho? O que tem feito as pessoas se afastarem da obra, do reino, da igreja? A gente tem visto muitas pessoas sendo vencidas por questões emocionais. Muitas pessoas têm se deixado abater, infelizmente. Muitas pessoas têm se deixado cair, se deixado abater por causa de circunstâncias que as cercam. Você está bem, está feliz, está lá, está aí, aí acontece uma coisa que te derruba. São estratégias que o inimigo vai criando para que você não chegue onde você tem que chegar. A gente tem um termo que é muito utilizado, que é, o trajeto. O que acontece no trajeto é o que vai definir se você vai chegar ou não onde você tem que chegar. Você partiu aqui do ponto de partida, você partiu, você tem um alvo, você quer chegar a algum lugar. Mas o que acontece nesse percurso, que a gente chama de acidente de percurso, é o que vai mudar a trajetória, e você acaba errando o alvo. Então, quando eu digo isso, eu digo que é grande a nossa preocupação, porque nós sabemos que Deus está nos trabalhando. Deus tem uma maneira toda especial de cuidar de você individualmente, porque Deus sabe até quantos fios de cabelo tem na tua cabeça. A palavra não chegou à tua boca e Deus já sabe até o que você vai dizer. Você não pode simplesmente olhar para Deus como algo coletivo, algo que é abrangente demais. Não, logicamente, Ele tem também os seus propósitos coletivos, mas Ele é Deus, e Ele se importa com cada um de nós individualmente. Olha que legal, olha que bacana. Ele sabe o que está no teu coração agora, nesse momento. Ele sabe quais são os pensamentos que estão agora tomando a sua mente ao ouvir esta mensagem. O diabo não. O diabo não tem como saber o que você pensa. Mas o Senhor sabe. E nós precisamos estar muito atentos, porque existem maquinações que são estabelecidas pelo inimigo para evitar que a gente chegue até o alvo, para impedir que você chegue aonde você quer chegar, onde você pretende chegar. Maquinações que vão acontecer para impedir que você tome posse das promessas em todas as áreas da sua vida. Às vezes a pessoa quer se levantar, quer
mas não consegue. Às vezes a pessoa quer avançar, mas não consegue. Ela encontra um monte de obstáculos. Muitas coisas vão acontecendo para frear você, para fazer você, inclusive, desistir da fé, olhar para trás, cair na fé. Vou falar uma coisa para você. Perfeito ninguém é. E se tem uma coisa que a gente ensina aqui na igreja, é que o ser humano, ele sempre vai oscilar. Você vai passar por momentos bons, maravilhosos, que vai estar tudo bem, você vai estar ótimo com Deus, vai estar tudo ótimo, tudo excelente, e vai passar também por períodos difíceis. Vai passar por fases que você não vai nem querer orar. Você vai estar fraco. E tudo isso está ensinado na Bíblia. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós temos que tomar bastante cuidado, ter muita misericórdia, muito amor para com os que estão fracos na fé. Porque já é entendido que o ser humano vai estar, em alguns momentos, muito forte, em outros momentos, ele vai estar muito fraco. Nós precisamos estar atentos, porque o que Deus quer fazer na nossa vida é grande demais. Quem recebe essa palavra? Amados, entendam uma coisa. Deus escolheu você para estar aqui. Deus escolheu você para ouvir a palavra. A palavra foi revelada ao seu coração. Muitos ouviram essa palavra e não deram ouvidos. Escutaram, mas não deram ouvidos. Você escutou e deu ouvidos. O teu nome foi escrito no livro da vida. E diz a Bíblia Sagrada que você foi retirado do império das trevas e foi transportado para o reino da sua luz. Ou seja, você mudou de reino, você saiu de onde você estava e foi trazido para um outro reino. E o relógio está fazendo aquele barulhinho que a gente conhece, tic-tac, 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 tic-tac. O relógio não para. E todos os acontecimentos que marcaram o povo de Israel e continuam marcando o povo de Israel, estão ali, acontecendo sistematicamente. E tudo que tem que acontecer com a igreja também está acontecendo sistematicamente. E a Bíblia diz que vai acontecer um grande evento. Um grande evento está para acontecer. Esse evento é o arrebatamento da igreja. Ora, se está na Bíblia, eu creio. Sabe, a Bíblia Sagrada diz que a vinda de Jesus vai ser como nos dias de Noé. Foi anunciado o dilúvio. Jesus disse isso. Todo mundo sabia, porque estava se construindo a arca muito distante do mar, dos rios. Não foi algo oculto, mas ninguém acreditou. E a Bíblia Sagrada diz que eles estavam comendo, bebendo, casando, se dando em casamento. Ou seja, eles continuaram vivendo a vida deles normalmente. E não perceberam que o dilúvio estava de fato acontecendo. Até que vieram as águas e inundaram toda a terra. E nós conhecemos o final da história. E Jesus usa isso para dizer, olha, a minha vinda vai ser a mesma coisa. Vai acontecer a mesma coisa. Ninguém vai estar esperando. Todo mundo vai estar casando, comendo, bebendo, vai estar no McDonald's, vai estar vivendo a sua vida normalmente. Todo mundo vai estar vivendo a sua vida como está acostumado a viver. E então a trombeta de Deus vai tocar. E aí uma série de coisas vão acontecer instantaneamente. E depois que essa trombeta tocar, não tem mais volta. Não existe mais volta. Duas coisas que vão acontecer que não tem mais volta na nossa vida. Uma delas é a morte física. Fechou os olhos, morreu, não tem mais nada que se possa fazer. E a outra coisa é a vinda de Jesus. Quando a trombeta tocar, não vai haver mais nada que fazer, porque, como diz o título desta mensagem, num piscar de olhos, tudo vai acontecer. E ninguém vai ter tempo mais de se arrepender, ninguém vai ter tempo mais de aceitar Jesus, ninguém vai ter tempo mais de nada.
porque vai ser num piscar de olhos. É muito rápido. E eu queria ler com vocês o que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 ao 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 ao 18. Fala sobre esse evento que está para acontecer a qualquer momento. Diz assim: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Todos os que morreram com Jesus vão ressuscitar. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras, disse o apóstolo Paulo. Vai acontecer. Jesus vai voltar. A Bíblia está cheia de mensagens que comprovam isso. Outro dia eu estava falando aqui sobre os sinais da vinda de Jesus, né? Nós temos lá em Israel um grande sinal, que é o reflorescimento do Mar Morto. Nós falamos sobre os bolanes do Mar Morto, o que parecia impossível, e eu assim, fico muito impressionado com isso, por eu ter vivido isso. Quando eu comecei aí em Israel, não existiam bolanes. Aliás, já existiam, mas existia um ou dois que ninguém nem dava importância para aquilo. Quando eu comecei para Israel, eu tinha um lugar onde eu sempre levava os grupos, as pessoas que iam comigo aqui, diversas pessoas já estiveram lá comigo, num lugar que a gente parava para tomar banho no Mar Morto, para flutuar lá nas águas do Mar Morto, um lugar chamado Engedi, no deserto, a parte mais profunda da terra. Aí tinha um local, um estacionamento, tinha lá um restaurante onde a gente comia, tudo isso afundou. E é interessante que eu comecei aí, e na época que eu comecei aí não existia nada disso, e de repente começou a acontecer. E a gente já falou sobre os bolanes, né? São buracos, crateras enormes que se formaram lá, e começou a aparecer água doce. E a Bíblia Sagrada diz que nos últimos tempos, aquela região iria florescer. Uma região onde não existia nem bactéria, de tão salgada, de tão árida. O nome já diz tudo, Mar Morto, não existia nada vivo. Agora, já tem peixe. E a Bíblia diz que nos últimos tempos, haveria peixe como no Mar Grande, que seria o Mar Mediterrâneo. Está acontecendo. Diga para quem está aí do teu lado, está acontecendo. Diz a Bíblia Sagrada que quando chegar o fim, o terceiro templo de Israel será construído. Nós tivemos, o primeiro templo foi destruído, o segundo templo foi destruído, né, nos anos 70 da nossa era. E a Bíblia diz que vai ser construído um terceiro templo, fruto de um acordo que vai ser feito envolvendo anticristo, enfim, a gente já falou sobre isso aqui. Tudo desse templo já está pronto. Entenda como é que o relógio está correndo. E a gente está fazendo o quê? A gente está comendo, a gente está bebendo, a gente está casando, a gente está se dando em casamento, a gente está nas redes sociais, a gente está trabalhando, estudando, indo ao mercado, indo ao dentista, porque a vida não para. Não estou dizendo que essas coisas estejam erradas, mas o relógio de Deus está correndo. As coisas estão acontecendo. Eu já vi de perto o candelabro gigante, feito em ouro maciço, de milhões de dólares, que será o candelabro utilizado no novo templo, no terceiro templo. Todos os vestimentas, os utensílios do terceiro templo já estão prontos, já estão preparados.
Todos esses acontecimentos que você está vendo em Israel, essas guerras, essas confusões, já é uma preparação para que Israel tenha acesso à esplanada das mesquitas, onde futuramente vai ser construído o terceiro templo. Sabe o que a gente está fazendo? A gente está comendo, bebendo, casando e se dando em casamento. E muitas vezes, a gente sem perceber está deixando o inimigo cegar, quebrar o propósito que Deus tem para a nossa vida. Você sabia que tem um meteorito enorme vindo na direção da Terra? Quem sabe disso? Poucas pessoas sabem disso. Um meteorito enorme vindo na direção da Terra. Está confirmado que ele vai se chocar com a Terra. A NASA já está enviando sondas, fazendo estudos aprofundados para poder ver se consegue desviar esse meteorito. Só que não vai ser para agora. A previsão, pelo menos a previsão aproximada, vai ser para 2130, um negócio assim, 2113, alguma coisa assim. A gente está em 2024, né? Então tem um tempinho aí para a gente respirar. Muitas coisas estão para acontecer. Coisas que a gente não consegue explicar. E a Bíblia diz que tudo isso aconteceria. Tudo o que está dito na Bíblia que iria acontecer, está acontecendo. Olha o que Jesus disse aqui, em Mateus capítulo 24, versículos 32 ao 33. Vamos ler juntos. Olha o que diz: aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que Ele está próximo às portas. Mateus 24, vamos ler agora o versículo 42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Ainda em Mateus capítulo 24, versículos 12 e 13, diz assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O amor tem se esfriado, gente? Quem acha que sim? Acho que todos concordamos com isso, né? E esse versículo aqui de Mateus 24, 14, o capítulo 24 de Mateus é quando Jesus fala do fim do mundo, as coisas que iriam acontecer no final do mundo. E aqui no capítulo 24, versículo 14, para mim, isso aqui fecha, sabe? Isso aqui conclui tudo, diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O último dos sinais, quando o evangelho for pregado em todo mundo, então virá o fim. E eu fico assim assustadíssimo, né? Quer dizer, assustadíssimo, entre aspas. Graças a Deus eu sei para onde nós vamos, né? Mas a gente fica assim assustado com o tempo, porque o evangelho está sendo pregado no mundo todo. Agora nós temos a internet, nós temos tradução simultânea. Hoje existem instituições que estão pregando a palavra na língua árabe, por exemplo, brasileiros que pregam em português e a inteligência artificial faz o translate, né, traduz para qualquer idioma. Então, o evangelho está chegando em todos os lugares do mundo. Se o cara estiver lá na Etiópia, quiser ouvir o evangelho, vai ter gente pregando. Se ele estiver na China comunista, tem como ele ouvir o evangelho. Para todo lado o evangelho está sendo pregado. E o que Jesus disse? Quando isso acontecesse, viria o fim. Gente, olha só, o que eu estou falando aqui é que, de repente, é muito mais do que você acordar de manhã e vir para a igreja, porque você acha legal. É muito mais do que você vir para a igreja porque faz parte, você tem que ser abençoado por Deus, porque você sabe que precisa de proteção, precisa que Deus abençoe as suas finanças, que abençoe a sua família, você tem um desafio, você sabe que o teu socorro virá de Deus. É muito mais do que isso. É um propósito imenso, maravilhoso,
que envolveu homens como Abraão, como Isaac, Jacó, como os profetas, envolveu muita gente. Os anos foram passando, as gerações foram vivendo o que precisavam viver, e hoje nós estamos vivendo a nossa realidade. E é chegada a hora da trombeta de Deus tocar. E quando a trombeta de Deus tocar, então será o dia da colheita. E aí, a partir desse momento, não haverá mais nada que possa ser feito. Absolutamente nada. Tudo vai se concretizar. Então, por exemplo, quando uma pessoa perde a vida física, né? Ela morre, fechou o olho, morreu, não tem mais o que fazer. Se até aquele momento ali ela não foi salva, perdeu a salvação. Note bem, a gente está falando de uma eternidade no sofrimento. A gente não está falando de ficar velho, de passar alguns anos sofrendo. A gente está falando de uma eternidade no inferno. É o que diz a Bíblia. É muito sério, é muito mais sério do que a gente possa imaginar. E outro fator que vai definir as coisas é esse evento, a vinda de Jesus. Quando Jesus vier, vai tocar a trombeta e num piscar de olhos tudo vai acontecer. É um piscar de olhos, é papum, pronto. A igreja vai ser arrebatada, vai ser retirada da terra. Sabe, amados, nós precisamos viver essa realidade. Eu estava falando há poucos instantes que é isso que o diabo quer tirar de nós. O diabo quer tirar você da igreja. O diabo quer te afastar de Jesus, sabe por quê? Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele vai usar todas as artimanhas para acabar com você, para acabar com a sua comunhão com Deus. Tudo que ele puder usar, até os pastores serão usados muitas vezes para poder te atrapalhar. Uma palavra que é dita, ou uma palavra que não é dita. Um irmão que vai se aproximar de você. Uma pessoa que vai apertar um botãozinho que vai mexer com o teu emocional. Alguma coisa o diabo vai fazer, ele tem que fazer, entenda isso. Ele tem que fazer, ou ele faz, ou então você vai vencer. E ele não quer que você vença. É uma estratégia do diabo. O apóstolo Paulo disse que nós não podemos de maneira nenhuma ignorar as maquinações do diabo. Hoje a gente vê muitas vezes a igreja preocupada em adorar, glorificar, isso é muito bom, isso é muito legal, mas a gente não pode esquecer que é uma batalha espiritual sendo travada. E muitas vezes você está ali sendo submetido a escolhas, e o diabo está ali querendo te arrastar para tomar decisões erradas, e muitas vezes está ali querendo te tirar da presença de Deus, porque ele sabe quais são os planos que Deus tem para a tua vida. Por isso que Jesus, a Bíblia quando fala sobre vigiar e orar, ele bota o orar depois do vigiar. Vigiai e orai. Vigiar é muito importante. Você conhece a história de Sambalá e Tobias? Quando o povo de Israel foi restaurar as muralhas da cidade de Jerusalém, Sambalá e Tobias se infiltraram no meio deles para impedir que a obra fosse feita. Muitas vezes você vai ter esse tipo de agressão na sua vida. Você vai ser agredido, porque o inimigo vai entrar e vai sorrateiramente, vai tentando, desviar o teu foco. Para quê? Para que você não chegue onde Deus quer que você chegue. Para que você não tome posse daquilo que Deus quer que você assuma. Para você não usufruir das promessas maravilhosas que Deus tem para a sua vida. Quem está entendendo o que eu estou falando? Está entendendo? É guerra, meu irmão. Diga para quem está aí perto de você: estamos em guerra. É guerra espiritual. Ou a gente entende isso, ou então a gente vai sucumbir. Então, diante disso, nós temos que fazer 3 perguntas importantes. São 3 perguntas que devem mover a nossa fé. Primeira pergunta: quando a trombeta de Deus tocar, que estejamos mortos ou vivos, não importa. Se já morremos,
vamos ressuscitar. Se não morremos, vamos, num piscar de olhos, receber corpos glorificados e todos juntos vamos subir para o encontro do Senhor nos ares. A primeira pergunta é esta: será que eu estarei realmente entre aqueles que vão subir para o encontro do Senhor nos ares? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Essa é a pergunta que você deve fazer para si mesmo. Para me ajudar aqui, pergunta para quem está do teu lado: você acha que você vai estar entre os que vão subir? Será? Né? Coisa séria demais. Essa é a primeira pergunta. Será que eu vou estar entre os que vão subir para o encontro do Senhor nos ares? Sim, porque, olha só, Jesus disse assim, até para pregadores, hein? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome nós fizemos isso, fizemos aquilo. Apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Você imagina? Então essa é a primeira pergunta: será que eu vou estar? Aí você tem que saber quem você é. Aí você tem que conhecer a palavra, tem que ter conhecimento da palavra. Entenda uma coisa importante. Tem gente que diz assim: eu acho que eu não vou subir não, porque... não, eu tenho uns pensamentos meio doidos aqui. Acho que eu não vou subir não, porque eu tenho erro, eu tive uma vida muito errada. Eu já fiz muita coisa errada e faço muita coisa errada. Deus não vai querer me levar não. Entenda uma coisa: não abra essa brecha para o diabo. A sua salvação não depende de você. Fala para quem está do teu lado: a sua salvação depende de você. A salvação a gente conquista única e exclusivamente pela graça, mediante a... O que é que diz a palavra? Salvação é conquistada pela graça, ou seja, o favor de Deus, mediante a... Como é que o ladrão da cruz foi salvo? Ele mereceu ser salvo? Ele era ladrão. Ele estava pagando o preço do erro dele ali, morrendo. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Diga glória a Deus. Você consegue entender? Então entenda uma coisa: um dia você vai estar muito santinho, muito benzinho, muito arrumadinho, muito bonitinho diante de Deus, mas vai ter também os períodos de oscilação. Você vai oscilar, um dia você não vai estar nada bonitinho, um dia todo mundo vai estar dizendo que você está na carne, vão estar te criticando, porque você não está numa boa fase. Mas você não deixa de ser filho porque não está numa boa fase. Nunca quebre a sua aliança. O diabo quer te tomar isso, o diabo quer te roubar isso, quer tirar a sua aliança, quer enfraquecer a tua aliança. Ele cria subterfúgios, ele cria caminhos, ele coloca pessoas erradas, ele arruma um jeito, ele quer criar alguma forma de tirar de você aquilo que é mais precioso, é a certeza da tua salvação. E sabe quem é a certeza da sua salvação? É Jesus. Você pode glorificar a Deus. Você está aqui porque você é um eleito de Deus. Deus escolheu você para estar aqui. E Ele enviou Jesus para morrer no teu lugar. E hoje Deus olha para você e não vê o seu pecado. Aleluia. Sabe, às vezes a igreja parece que vai entrando num processo de inadmissão espiritual. Parece que a igreja vai ficando cega. Às vezes a gente fala uma coisa tão relevante, tão importante, a igreja é legal, amém, 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 coisa nenhuma. É muito mais do que isso. Você está salvo. Deus olha para você e não vê o seu pecado. Jesus já pagou o preço do teu pecado. E não há dúvidas, você, quando Jesus vier, quando a trombeta tocar, o teu lugar está garantido na glória. Você está entendendo? Quando você acordou de manhã, veio para cá hoje, você veio para ouvir essa palavra. E sabe por que você está na igreja? Porque a palavra de vida, a palavra que é pregada, a palavra que é anunciada, não é uma palavra jogada ao vento. Essa palavra é para te fortalecer como igreja.
A palavra que sai da minha boca muitas vezes vem de encontro à minha própria vida. Muitas vezes, quando Deus me usa para repreender a igreja, Deus está me repreendendo. A palavra do Senhor é uma palavra viva. E hoje o Espírito Santo quer que você receba esta palavra. Jesus está voltando, mas calma, o seu nome está escrito no livro da vida. Você recebeu Jesus Cristo como teu Senhor e teu Salvador. Teu nome foi escrito lá. E ninguém vai tirar isso de você. Ninguém vai roubar isso de você. Ah, mas então eu posso pecar à vontade, bispo? Não, nós vamos ver isso aqui nas próximas perguntas, tá? São 3 perguntas. Mas uma coisa você pode ter certeza. Mesmo pecando à vontade, Deus vai te salvar. Porque não depende de você. Enquanto a sua aliança estiver firme com Deus, você não vai ficar para trás. Uma vez alguém disse para mim, morava assim numa comunidade, tinha um baile funk, né? Aí a pessoa disse assim, eu quando chego em casa, que está rolando o baile funk lá e tal, eu dou uma volta tremenda, passo por um lugar perigoso demais, só para não passar no meio daquela muvuca do baile funk, porque vai que Jesus volte nessa hora, Jesus não vai nem me ver no meio daquele baile funk lá, né? E eu vou ficar para trás. Eu falei, não vai não, ele vai lá no meio do baile funk te buscar. Glória a Deus. Ele sabe quem é que tem a marca dele, o selo de Cristo. Diga glória a Deus. Você está conseguindo entender? Então tenha certeza da tua salvação. Um dia você vai estar muito bem, outro dia você não vai estar muito bem, não. Depois aquele que está fraco hoje, amanhã vai estar lá em cima, vai estar forte. E aquele que muitas vezes se gaba de estar bem, está num bom momento, está lá em cima, amanhã infelizmente vai estar lá embaixo. Sabe por quê? Porque você é ser humano. Você é ser humano. Não tem como você fazer tudo certinho o tempo todo. Você pode se esforçar, e a gente não pode ser hipócrita, a gente não pode ser religioso, a gente tem que entender como é que a banda toca. É preciso que você tenha maturidade. Qual é a maturidade? Não, eu sou de Jesus, não importa o que aconteça, eu não arredo o pé da presença do Senhor Jesus. E enquanto você estiver na presença do Senhor Jesus, a tua família pode te criticar, a igreja pode te criticar, teu pastor pode te criticar, os irmãos podem te criticar, todo mundo pode achar que você é a pior das criaturas, mas se a tua aliança com o Senhor não foi quebrada, quando a trombeta tocar, Jesus vai te buscar onde você estiver. Aleluia! Glória a Deus! A sua aliança não pode ser quebrada. E vou te falar, tudo que o diabo quer, quebrar a sua aliança, para que você entregue os pontos, para que você olhe para trás. Aí você vai somar com esse monte de gente que Jesus disse que vai ficar pelo caminho. Mas não vai não. Faz assim para quem está do teu lado, não vai não. Vai não. Ninguém vai tirar isso de você. Em nome do Senhor Jesus. Ninguém. Bom, certeza da salvação. Diga comigo, eu tenho certeza da minha salvação. Porque não é pelas minhas obras, é pela graça, mediante a fé. Jesus já pagou o preço do meu pecado. Quando Ele olha para mim, Ele não vê mais os meus pecados. Isso é evangelho, isso é graça, isso é amor de Deus. É por isso que nós estamos aqui. É lindo demais esse amor. Vou dizer uma coisa para você, vou contar uma historinha para você entender, tá? Vamos supor que você pegue o meu carro emprestado. Ô bispo, empresta aí teu carro aí, tá bom, toma aqui. Aí você pega meu carro emprestado. Aí você sai e bate com o meu carro, acaba com a frente do meu carro, amassa o carro do outro lá e volta todo jururu para mim e fala assim, ô bispo, lascou-se. Bati com o teu carro, o carro está todo esbagaçado lá na rua lá. Na lei, como é que funciona? Na lei, cara, como é que tu pega meu carro e faz uma lenha dessa, rapaz? Tu vai ter que pagar. Tu vai pagar. E vai pagar também o conserto do outro lá. Entendeu? Eu não quero problema, você vai pagar tudo. E outra coisa, nunca mais você me peça esse carro emprestado, hein? Entendeu? Isso é a lei.
Agora vamos ver a graça, como é que funciona. Ô bispo, eu bati com o seu carro. Puxa, que chato. Machucou? Não, não machuquei não. Tá, então não esquenta não, deixa comigo. Mas eu não tenho dinheiro para pagar. Não, deixa que eu pago, pode deixar que eu pago. Mas e o carro que eu amassei lá do outro lá? Deixa que eu pago também, eu pago tudo. Eu machuquei um pouquinho meu joelho. Não, vai lá ver isso, tira uma radiografia. Eu pago também. Mas eu nunca mais vou poder pegar esse carro emprestado, eu preciso. Quando você pegar, eu vou consertar, rapaz, pode deixar, daqui a pouco você pode falar e vai estar bom, eu te empresto de novo. Isso é graça. Amém? Você entendeu o que é graça? Então você pode glorificar o Senhor, porque você está na graça. Glória a Deus. Isso é graça. Agora a segunda pergunta, vamos lá. A segunda pergunta é a seguinte. A segunda pergunta é essa. A primeira é: eu estou entre aqueles que vão subir? Quem está? Diga glória a Deus. Amém. Não deixe o diabo roubar isso de você. Segunda pergunta: qual será o meu galardão? Faz assim. Qual será o seu galardão? Amados, veja bem. Quando você subir, que aconteceu o arrebatamento da igreja, todo mundo vai subir. Está todo mundo salvo. Diga comigo, já está salvo. Todo mundo salvinho da Silva. Aí já foi para a glória, foi com Jesus. Aí quando chegar lá em cima, aí você, eu estou aqui, estou de boa, tudo bem. Aí alguém vai dizer para você, já vai começar. E começar o quê? Vai começar o tribunal de Cristo. Mas tribunal? Mas eu já estou salvo. Que tribunal é esse? Vai ter um tal de um tribunal lá. E sabe para que vai ter esse tribunal? Nesse tribunal vão pegar tudo que você fez na vida, de bom e de ruim. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vão pegar tudo que você fez na vida, de bom e de ruim, e vão botar lá num telão. Você fez isso, você fez aquilo. Você fez. Estou vendo um ar de preocupação aqui. Está todo mundo preocupado. Aí esse tribunal de Cristo vai ser para quê? Para ver qual será o seu galardão. A gente não sabe exatamente o que é galardão. Mas vamos imaginar assim, por exemplo, né? Se a gente for para o céu, você pode morar em frente à praia. É um bom galardão, né? Ou pode morar, eu não vou falar o nome de um bairro, senão todo mundo vai falar, poxa, discriminação, bispo, aí, tá vendo? Mas vai morar lá, eu fuxo. Não falei não, hein? Vai morar longe, vai morar lá no interior, lá, podendo morar na frente da praia. É o galardão, vai ter o tribunal de Cristo. E é aí que Deus vai medir aquilo que você fez pelo reino. Cada vez que você foi capaz de abrir mão das suas vontades pela vontade de Deus. Cada vez que você foi capaz de abrir mão dos seus desejos para ser fiel a Deus. Cada vez que você foi capaz de fazer algo pelo reino. Cada vez que você foi capaz de perdoar, de verdade, perdoar e amar alguém que pecou contra você, amar de verdade. Cada vez que você deu ouvidos à palavra e disse, Senhor, eis-me aqui, isso tudo vai estar lá, não vai ser só os seus erros não. E aí o Senhor vai dar a cada um de acordo com as suas obras. Todo mundo vai ser honrado ou não, de acordo com os seus galardões, de acordo com as suas atitudes, e vai receber seus galardões. Você entende? Então, bispo, eu posso pecar à vontade? Claro, eu vou pecar porque eu sou ser humano. Essa história de pastor chegar, botar uma gravata, achar que é melhor do que todo mundo, isso é legalismo religioso. Essa história de achar que eu sou melhor do que você, porque eu estou pregando aqui, eu sou melhor do que você, não. A cobrança em cima de mim é maior do que em cima de você. Não existe ninguém melhor do que ninguém.
Todos nós somos pecadores. Tem uma coisa que eu não abro mão, eu vivo falando aqui, o dia que eu morrer, essa igreja nunca pode deixar de pregar a palavra da graça. Porque a salvação é pela graça, todo mundo precisa de graça. Sem a graça, ninguém teria capacidade de subir aqui nesse altar. Sem a graça, ninguém ia tomar a ceia do Senhor. Sem a graça, ninguém ia se batizar. Porque ninguém merece porcaria nenhuma. Você me perdoe a palavra. Porque nós somos todos imundos. Até quando a gente quer acertar, a gente acaba errando. Sim ou não? Não é? Todos nós somos falhos. É preciso entender a graça. Eu estou aqui, Senhor, é pela graça que eu estou aqui. Então, é muito importante, sabe, que você entenda, salvação você não perde quando erra, mas você perde galardão. Você perde honra. Você deixa de ser honrado. Toda vez que você desonra a Deus, você perde honra. Isso é sério demais. Você errou, vou perder minha salvação. Não, vai perder não. Salvação é dom de Deus, é graça, é misericórdia mesmo. Você vai ser salvo porque Jesus morreu por você. Não é porque você é bonzinho, não. Agora, você vai perder alguma coisa. Vai chegar lá no tribunal de Cristo, vai passar vergonha lá, vai ser um saiaço. Né? Agora vamos para a terceira pergunta. Falei que eram 3 perguntas. A primeira, se eu vou estar lá. Quem vai estar lá? Dá um glória a Deus. Amém, gostei. Né? A segunda pergunta, qual será o meu galardão? Vou morar onde? Eu vou morar em frente à praia ou vou morar em... Né? Onde eu vou morar lá em cima? Qual vai ser meu galardão lá em cima? E agora a terceira pergunta, quem eu vou levar comigo? Quem você vai levar para o céu? Tomara. Quem você vai levar? Entenda agora, para a gente encerrar aqui, que a hora está passando. Gente, a igreja não pode chegar lá simplesmente com esse papinho furado. Eu estou salvo, graças a Deus, tá tudo bem, mas cadê tua mão? Cadê? Mostra aí, cadê? Põe em fila aqui, todo mundo que foi salvo por tua causa. Põe em fila. Qual o tamanho da fila? Qual o tamanho da fila que vai estar lá? Que você... Lógico, vai ter gente lá. Mas eu nunca preguei, nunca tenho filho nenhum na fé. Cada vez que você veio aqui, botou o seu dízimo, a sua oferta aqui, você ajudou a ganhar vidas. Então não se surpreenda não, você vai chegar lá, vai ter fila lá sim. Gente que você nunca viu, foi salvo porque você é fiel dizimista. Porque você é um associado, você é uma pessoa que tem um coração no altar. Diga com fé, graças a Deus. Tudo se resume no propósito de Deus. Tudo se resume no propósito do Senhor. Tá? Agora, você pode aumentar, engrossar essa fila. Quando o Senhor diz para você, olha, você tem que ir e fazer discípulos. Você tem que ir e fazer discípulos. É muito sério. Esses discípulos têm que começar com os da sua casa. Você ora com o pessoal da sua casa? Você abençoa a vida dos seus familiares? Gente, eu estou falando aqui como um profeta de Deus. Eu estou falando aqui aquilo que o Espírito Santo quer que eu fale. Quem recebe essa palavra? Você chora pela salvação da sua família? Olha só, a coisa é muito mais séria do que imagina. Já pensou? Você já leu aquela história do rico e de Lázaro? Já pensou você na posição de Lázaro, olhando lá tua mãe, teus irmãos, teu cunhado, teus amigos, pessoas que você ama, teu filho, lá do outro lado, lá onde estava o rico? O rico disse, Senhor, pede aí alguém para botar aí, cuspir na língua, botar aqui, cuspir no dedo, botar aqui para me aliviar, está difícil aqui, sofrimento. Sabe? A gente fica comendo, bebendo, casando, se dando casamento. Às vezes você pega aí a sua rede social, aí você só fica publicando lá, né? Nada contra, você pode publicar, tudo bem. Mas você também fala do amor de Jesus. Você prega a palavra. Você prega a palavra, você está fazendo discípulos. Tá, eu vou além ainda, tá? Você está
pronto para fazer discípulos? Sim, olha só, vamos entender uma coisa. Para você plantar uma semente na terra, o que você tem que fazer? Ah, gente, eu gosto muito de pregar, eu pregaria até as 5 da tarde. Ô glória, Senhor! Para esse relógio, Senhor! Ó, quando você vai plantar uma coisa, o que você tem que fazer? Primeiro você tem que pegar e cuidar da terra. Quem gosta de plantar aqui? Quem gosta de plantar? Quem tem plantas em casa, aquelas plantas bonitas? Você vai pegar uma planta e vai botar num vaso com a terra toda seca, aquela terra toda pisada ali, seca, dura, só abre um buraco assim, enfia, não vai nascer. O que você tem que fazer? Você tem que tirar a terra do vaso, revirar a terra, botar um adubo na terra, cuidar da terra. A mesma coisa é na roça, tem que arar a terra, tem aqueles arados, né? E o trator vai puxando, vai revolvendo a terra, tira-se todas as impurezas, as ervas daninhas da terra, né? Depois bota ali um esterco, adubo, prepara a terra, para quando você plantar a semente nascer. Aí você fala assim, eu não consigo chamar a atenção de ninguém quer saber de Jesus lá na minha casa. Mas você arou a terra, você preparou a terra, você preparou a terra. Você mesmo tem condições de falar de Jesus? Você tem dado um bom testemunho para a sua família? A sua família olha para você e pensa assim, nossa, ser cristão é a melhor coisa do mundo, eu quero ser também, olha aí. Você consegue entender? Qual o tamanho da fila que vai estar com você? Quando você chegar lá, pessoal aqui comigo, hein? Aqui, todo mundo aqui, olha aqui, fulana, olha aí, faz uma fila aqui. Como é que vai ser o tamanho dessa fila? Você vai chegar sozinho lá ou vai chegar acompanhado? Mas para isso você tem que estar bem, você que tem que crescer, você tem que evoluir, você tem que aprender a lidar com as batalhas. Tem gente que vem para a igreja e pensa assim, não, lá na igreja vai ser maravilhoso demais, olha, lá não vai ter fofoca, lá não vai ter confusão, vai estar todo mundo se amando, todo mundo se abraçando, eu nunca vou ter problema, eu nunca vou me aborrecer lá na igreja. Errado. Eu não falei para você que a gente assim, um dia está aqui, outro dia está aqui? Aí um dia você vai chegar aqui, o irmãozinho está aqui em cima, eu vou olhar para você, meu irmão, tudo bem? Bom dia, paz de Cristo, que bom te receber, deixa eu te abraçar, ai que coisa boa. Um dia o irmão está aqui embaixo, você vai passar por ele, vai nem olhar para a tua cara, e aí você vai sair da igreja por causa disso? Você vai se deixar bater por causa disso? E se o diabo está aproveitando o momento de fraqueza daquela pessoa que está ali para poder te tirar do propósito, para prejudicar você de alguma forma? Você entende? Tem que cuidar de você, você tem que estar bem. Você é uma terra que tem que ser arada. Você tem que cuidar da sua vida espiritual, não importa o que aconteça. A gente vive muito em função do que está ao redor, sabe? Você vem para cá, por exemplo, você quer ver um erro? Você vem para cá, hoje eu nem senti a presença de Deus, o louvor hoje estava, porque você veio aqui só para receber, não, você tem que estar aqui para oferecer o seu louvor para Deus, amém? Quem está entendendo o que eu estou falando? Parar com esse negócio de depender. Se tem um irmão para aqui do lado que está, se tem um irmão que está aqui do lado, está mal-humorado, aquele humor parece ziquezira, né? Passa para você. Entendeu? Se tem alguém que não cumprimenta, e você também não vai cumprimentar. Se deixa abater com as coisas, entendeu? Não pode deixar abater com as coisas. Às vezes a gente está aqui, até pessoas que estão muito conectadas com a igreja, então, né? Às vezes você vê a pessoa, um dia está bem, maravilhoso demais, outro dia não está. Por isso Jesus disse que ninguém pode julgar ninguém. Ninguém pode julgar ninguém. Guarda isso, ninguém pode julgar ninguém, porque aquele que está bem hoje, amanhã vai estar lá no chão, e aquele que está lá no chão hoje, amanhã vai estar lá em cima. Quem está recebendo essa palavra? Cuida de você, meu irmão, fica bem, seja uma terra arada, uma terra saudável, para que a semente possa germinar. Diga glória a Deus. O que o Senhor quer fazer na sua vida é muito grande. Jesus está voltando.
E nada nem ninguém pode quebrar esse propósito do Senhor na sua vida. Amém? Olha para quem está aí perto do seu lado, abençoa a vida dessa pessoa que está aí na sua direita, na sua esquerda. Diga, olha só, Jesus está voltando. A igreja vai ser arrebatada. A igreja vai ser arrebatada. E sabe quem vai estar lá? Você vai estar lá. Eu vou estar lá. E muita gente que nós vamos ganhar para Jesus também vai estar lá. Essa igreja vai ser arrebatada. E não vai ser pouca gente não. A gente vai levar uma galera com a gente. Diga glória a Deus. Olha, recebe essa palavra. A tua família vai estar nesse grupo que vai ser arrebatado. Amém? Você tem um parente que ainda não foi salvo? Levanta a tua mão e profetiza: Deus vai me usar para salvar minha casa. Deus vai me usar para levar a minha família para Jesus. Deus vai me usar para poder provocar uma revolução, um avivamento dentro da minha casa, em nome do Senhor Jesus. Porque quando a trombeta tocar, eu vou reunir a minha galera e vamos subir todos juntos, e vamos para a galera juntos, vamos para Jesus juntos. Amém? Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Olha, recebe aí, aonde você está, essa palavra, que essa palavra seja vida para você, em nome do Senhor Jesus.